Meu nome é Alberto Bittencourt. Sou do Rotary Clube do Recife Boa Viagem, ex-governador do Distrito 4500, no ano do centenário 2004-2005. O Distrito 4500 compreende os Rotary Clubes dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Farei a leitura do capítulo 15, Último Dia de Escola, do livro autobiográfico de Paul Harris, denominado Meu Caminho para o Rotary. Vamos lá. Capítulo 15, Último Dia de Escola. Durante minha meninice, não era necessário depender da importação de talento para traquinadas. Tínhamos de excelente qualidade na nossa pequena cidade. Caleb Pennypacker, por exemplo, era o filho de Jonas Pennypacker, um homem extremamente trabalhador que jamais ria. Caleb não era nada o que o seu pai era, mas sim tudo o que o seu pai não era. Não trabalhava, mas estava sempre rindo. Sua expressão era risonha durante todo o dia e provocava o riso dos outros. Ele adorava a fama de ser o mais sorridente e o mais malcriado dos meninos da cidade. Enquanto Caleb morou em Wallingford, não houve tranquilidade. Ele tinha uma visão peculiar do mundo. Uma enorme piada que ele deveria gozar sem preocupações. E, na verdade, assim o fazia. Para nós, criançada, a mais extraordinária das habilidades e palhaçadas de Caleb era a capacidade que ele tinha de transformar-se num velho feio, pelo expediente simples de dobrar as pálpebras para fora e permanecer com elas assim durante o tempo que quisesse. O inusitado aspecto que ele assumia, com aquela deformação, era tal que quem o visse pela primeira vez não sabia se era para rir ou para chorar. E ele a usava constantemente na escola, de onde assim expulsava o tédio. Bastava que o professor se tornasse mais sisudo do que de costume, que Caleb afrouxava a tensão, dobrando as pálpebras. Era frequentemente castigado por isso, mas nunca deixou de fazê-lo. Claro que a gurizada toda o invejava e fazia o possível para imitá-lo, mas sempre sem sucesso. Quando Caleb deixou a escola, a arte de dobrar as pálpebras extinguiu-se. Naturalmente, havia mais gente que praticava atividades extracurriculares na escola. George Matt tinha as orelhas móveis como as de um cavalo. Era uma habilidade notável e frequentemente punha a ordem abaixo, praticando-a. Hello, o sujo de tinta, podia fazer suas articulações estalarem como se fossem espoletas detonando. Tais contribuições mereciam menção honrosa, mas a de Caleb era a que levava o prêmio de maior admiração e excentricidade. Durante o período de atividade na escola, alguns dos dirigentes faziam sabatinas inesperadas, a fim de certificar-se do aproveitamento geral. Quando o dirigente Charles Congdon sabatinava, a gente esperava dele uma ladainha que jamais falhava. Invariavelmente, encerrava recitando um poema que considerava apropriado para o momento. Ouviu muitas vezes e ainda me lembro. Abre aspas. Quando eu andava sozinho, só ia falar sozinho. Cuide-se você sozinho e dirija-se sozinho. Se não o fizer bem, outro não fará também. Fecha aspas. Sempre que ele entrava na sala de aula, eu quase não me podia conter de levantar e recitar esses versos. O Sr. Congdon era, no entanto, um homem muito educado. Entre outras atividades, ele alugava cavalos encilhados a 25 centavos por hora, a quem pudesse dar-se a esse luxo. Eu sonhava com o privilégio inestimável de alugar um cavalo encilhado do Sr. Congdon, nem que fosse uma só vez. Cheguei a possuir os 25 centavos, não me lembro, embora tal acontecimento devesse pelo alto significado
ficar tão gravado em minhas memórias, como o fato de haver achado uma pratinha de 10 centavos no monte de entulho atrás da loja de Bren-Kraken. Achar uma moeda de 10 centavos não é de admirar. O admirável seria que alguém em Vermont pudesse tê-la perdido sem proclamar tal calamidade. Com certeza, ela teria sido obtida desonestamente. Às vezes, meninos serviam como mensageiros autônomos para proprietários rurais que mantinham transações com as lojas da cidade. Era mais fácil mandar um menino do que ir o próprio ou encomendá-lo a um eventual portador. Quando o menino voltava, era só dizer: "Obrigado, menino. Qualquer dia eu lhe dou 25 centavos, logo que eu tenha miúdos." Quando me disseram isso, após uma mensagem combinada, foi quando eu estive mais perto de possuir 25 centavos. No primeiro dia de maio, os professores costumavam colher flores silvestres e folhagens para comemorar a chegada das aves migratórias de volta ao seu habitat. Uma vez foi implantado no pátio da escola um coreto florido e nós dançamos e brincamos ao redor dele à maneira tradicional. O dia da decoração era outra celebração que acontecia nos fins de maio. Decorávamos os túmulos dos soldados mortos em guerra civil com as flores e em cada um deles punhamos uma bandeirinha. Os veteranos de guerra civil, vestidos nos seus velhos uniformes, iam em procissão ao cemitério, onde discursos patrióticos eram feitos. Nossos veteranos davam espetáculos comoventes. Harold Strong, superintendente de uma escola dominical, Martin William, o fabricante de queijos, o Sr. Thomas, colocador de papéis de parede, todos garbosos nos seus uniformes, punham nossos corações a vibrar. Quando o quarteto da igreja congregacional cantava, aspas, "Nós adornamos suas tumbas com as mais belas flores do mato", fecha aspas. E depois, quando a banda de tambores de Hartmore tocava o corpo de John Brown, é o símbolo de sua tumba, Yankee Doodle e outros dobrados patrióticos. Embora me tenha isolado de muitas manifestações frívolas, ainda hoje vem-me lágrimas nos olhos e percorre-me o corpo calafrios de emoção quando os nossos poucos remanescentes da Guerra Civil desfilam manquitolando. Os sinos da igreja, em verdade, faziam nossas almas vibrarem na primavera. Saltávamos e cambriolávamos, não como cabritinhos alegres, sem preocupação do que nos pudesse acontecer. Um dia, o pai de Fei, que nos observava à distância, gritou: "Cuidado, piazada, vocês podem quebrar o pescoço." Nos primeiros dias de junho, chegava o tão esperado último dia de aulas. O ar na casa da escola se tornava carregado do perfume doce das peônias vermelhas, rosadas e brancas. As meninas ataviadas nos seus vestidos de verão e os meninos empertigados nas suas incômodas vestimentas de domingo. Longos discursos eram decorados à noite em casa e só o pavoroso bicho-papão, o nervosismo, impedia que eles fossem pronunciados. Não se pode fugir da realidade com esse bicho-papão, que é fator de reconhecimento silenciador. Começa a agir cedo, muito antes da hora fatal. Durante a quietude da noite, ele já se voltava, apoderando sua vítima. Poderia haver suplício mais temível do que esperar que o nosso nome seja chamado para participar do programa Último Dia de Aula? Uma após outra, as vítimas são executadas. Tomam posição no patíbulo, tremendo, lutam com o bicho-papão e voltam ansiosos para seus lugares, vencedores ou derrotados. Afinal, o último nome do programa. Nada há para estimular a vítima, além do pensamento que está iminente o fim do sofrimento e da visão clara e festiva dos gloriosos dias de férias. Um suor frio lhe surge da testa. De algum lugar distante,
vem uma voz surda. O que é que ela está dizendo? Paul Harris vai recitar O Menino Polonês. Levanto-me. O bicho-papão, ou seja, a timidez, se encosta em mim. Outra voz, alta e enérgica. Quem é? Sou eu mesmo, bravo escoteiro. Tenho a impressão vaga de que nós três, o menino polonês, o bicho-papão e eu, estamos juntos na tarefa a executar. Uma mulher na cadeira da frente está profundamente preocupada com seu chapéu novo e parece pouco interessada com os excitantes acontecimentos em curso. Graças a Deus ela não vai prestar atenção. Eu quisera que todos os presentes tivessem chapéus novos, que os preocupassem com outro motivo qualquer que os fizesse não se importar comigo. Finalmente, soa a última palavra na sala silenciosa e Paul Harris volta à sua carteira sobre aplausos e palmas. O menino polonês sumiu e o bicho-papão foi enterrado para não ressurgir durante um ano, quando os acontecimentos correntes trouxerem outro último dia de aula. O professor encerra a cerimônia com palavras apropriadas. Bate o sino pela última vez. Eu me safo por entre um atropelo de mães, pais, irmãos e irmãs para fora da atmosfera pesada da sala perfumada pelas peônias. Para fora onde posso respirar ar e apressar-me para ir nadar. O tanque onde nadávamos durante as gloriosas e descuidadas férias que se abriam. Abre aspas. Ó dias de minha infância, férias de junho esperadas, sons, visões, culminâncias das saudosas traquinadas. Entre parênteses, John Greenbath Whittier. As férias eram dias de preocupação para meu avô. Um dia convidou-me para uma conversa reservada. Fomos ao celeiro, sentamos ele no carrinho de mão e eu no braço móvel da grade de ração. Ele disse, Paul, quero conversar a respeito de seu futuro. E é um assunto que me preocupa. Há tempos que pergunto se eu estou conduzindo como devia. Acho que logo que os meninos crescem, devem ter alguma obrigação a cumprir. Aqueles que trabalham desde a meninice têm grande vantagem sobre os que não o fazem. Você, até hoje, nada fez a não ser vagabundear, desde a manhã até a noite. Não há agora aqui outro trabalho além do meu, mas eu quero que você reserve algumas horas do seu dia de férias para estudar e que comece a fazê-lo imediatamente. Ele tirou do bolso uma antiga cartilha, já amarelada pela idade, e começou a pronunciar palavras para que eu as soletrasse. Isso foi repetido muitas vezes durante o verão. E em certas ocasiões, eu, apesar de com muita preguiça, as soletrava o melhor que podia, mas com visível revolta. O tanque onde nadávamos gritava, convidando-me a mergulhar, e eu temia que a turminha fosse embora antes de eu terminar a minha tarefa. Se tal acontecesse, meu dia estaria irremediavelmente perdido. Só podiam compensá-lo uma luta, uma fogueira ou um circo à noite. Mas eu não podia esquecer as palavras de vovô. A sede de aprender é uma característica do povo da Nova Inglaterra. Daqui se estendeu por todos os Estados Unidos. O senador Justin Morrill, pai da política agrária, era vermontense. Em virtude de seus esforços, colégios agrícolas foram criados por todos os Estados Unidos. Não contesto que a leitura elevada possa sensibilizar, mas não aceito que o progresso dos peregrinos nem a vida de Plutarco estejam nessa categoria. O índio Pete e as histórias similares para jovens estimularam minha imaginação e fomentaram minha mais exploração no campo literário. No entanto, as manifestações da natureza ao ar livre são muito mais atraentes.
Vivendo entre montanhas como eu, subir nelas seria minha tendência mais natural. Pedra Branca, junto ao Wallingford, e o Pico Killington, próximo a Rutland, eram desafios para mim. Minha experiência de escalar essas duas inspirou-me a muito mais tarde experimentar tarefas muito mais avançadas em Rocky Mountain. A escalada da montanha Pedra Branca iniciava-se numa enorme monte de resíduos de penhascos, destroçados na costa da montanha durante uma tempestade de gelo e tremor de terra. Nas pedras havia líquens numa extensão aproximada de 4,5 metros e na superfície de muitas delas havia inscrições de iniciais de visitantes de gerações passadas, alguns dos quais distinguidos empresários ou profissionais. O nome de J.T. Transberg, o escritor de histórias infantis que morou em Wallingford, aparece entre as inscrições. Após vencida a zona dos penhascos, começava a fase escarpada das montanhas. Não seria proeza para um alpinista a sua escalada, mas para um principiante era. Conheci poucos que tentaram a escalada. Para mim era um desafio. Eu teria de vencê-lo. Penso que senti maior satisfação com a primeira escalada do Morro das Pedras Brancas do que quando venci o Pike Peak, anos mais tarde. Prometi a mim mesmo a subida no dia em que vovô decidiu que eu era muito criança para acompanhar um senhor numa expedição àquela montanha, para colher espécimes raros de líquens. Hei de crescer, pensei, e ficar forte. Hei de mostrar que sou um homem. O sítio de Pedra Branca detinha interesse romântico peculiar que me estimulava o desejo de conhecê-lo. Dizia-se que o capitão Kidd enterrara, em algum desvão do cume daquela montanha, uma caixa de ouro. Era o capitão Kidd. Como ele pôde vir ao Pedra Branca, não me pergunte, eu também não sei. Outra razão que me estimulava o desejo de subir naquela montanha era ter uma visão ampla do meu vale. No verão, não era possível ver-se do alto da montanha os telhados das casas da aldeia. A vegetação exuberante ali existente o impediria. Do riacho ter-se-ia apenas a noção do seu curso. No entanto, além da aldeia, ao pé da montanha oeste, West Mountain, a Lagoa da Raposa, Lago Elfim, podia ser vista brilhando ao sol. Quente e suado, como eu estava, a visão da água límpida era uma atração irresistível. Por isso determinei ir lá para um mergulho refrescante quando voltasse, mas não me lembro de haver colocado nas múltiplas visitas que fiz, em primeiro plano, a resolução de fazê-lo. Às vezes eu voltava ao frescor da tarde e a água parecia menos atraente. Outras vezes eu me sentia cansado ou tinha muitos afazeres quando o grupo se reunia para o encontro. Nas tardes quentes, quando resolvíamos percorrer os caminhos do mato, o lago de fato nos atraía. Então, um de nós gritava, o último que chegar é... Tan, 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 etc, etc. Partíamos então correndo e saltávamos para dentro d'água como rãs gigantes. Que dias felizes! Havia outros lagos, temporários na primavera, que ornavam como grandes pedras preciosas as colinas e os montes ao redor de Wallingford. A Lagoa Shaftesbury, a Timormouth e as duas Sugar Hill, às vezes chamadas óculos, por causa da aparência que davam de um gigantesco par de óculos. A Lagoa Griffin, no alto das montanhas do lado leste, suas águas eram frígidas e sugeriam convite à pesca de trutas pela profundidade e coloração
entre Rosa e o salmão que ostentava. Havia ainda grandes lagos. Beaumoncey, St. Catharines, Dunmore, um pouco mais distantes. O Champlain e o lindo lago George, ninguém jamais se opôs a que se desse o nome de lagos a estes grandes depósitos de água. Apenas um pouco resistentes chamavam o lago Ramusson de Lagoa Castledon. Quem quisesse ter uma visão ampla das montanhas circunvizinhas, colinas, lagos e lagoas, teria que subir a montanha de Rattlesnake, perto do lago Dunmore. Escolher a árvore mais alta e do mais alto galho dessa árvore divisaria tudo para o lado norte, até a divisa com o Canadá. Ponto. Final do capítulo.